Olá, meu nome é Maria Eduarda e junto com a minha colega Maria Luísa, nós desenvolvemos esse sistema de auditoria com o banco de dados Oracle, onde nós trazemos a importância do armazenamento de dados, de gerenciamento de informações. Então, como nós relatamos como esses dados foram mexidos, alterados, quem mexeu, quem imputou informação lá. Então, nós trouxemos um exemplo aqui com a nossa tabela cliente, que é a nossa tabela principal, juntamente com a nossa tabela cliente auditoria. E aqui nós vamos começar a trazer algumas triggers que vão gerenciar essas informações. Então, como vai ser o insert, esse gatilho do insert, como vai ser o gatilho do update e do delete. Após a criação das nossas triggers, a gente traz aqui duas procedures. A nossa primeira procedure, ela vai trazer o histórico do nosso cliente. Então, que operação foi realizada? Foi uma inserção de dados, uma alteração ou uma exclusão? Que data e horário foi feita essa operação? O usuário que realizou, os dados antigos e os novos dados desse cliente, né? Aqui eu vou executar o nosso histórico do cliente. Aí aqui abaixo vamos criar um restaura cliente. Porventura eu excluí algum dado, excluí algum cliente que não era para ser excluído nesse momento. Alguma coisa que não era para ter ocorrido naquele momento aconteceu, a gente tem como voltar. Então aqui a gente vai começar os nossos testes. A gente vai inserir o nosso cliente. Inserido o nosso cliente, a gente vai atualizar ele. E por fim, vamos excluir. Bom, vamos consultar agora o nosso histórico do cliente. A primeira operação realizada foi um insert, ou seja, uma inserção de dados, né? Na data de 25/11 de 2025, às 5h09h41, pelo usuário Duda. Não existiam dados antigos, pois esse foi o primeiro registro. Os dados novos são nome, João Silva, e-mail, joão@email.com e o telefone desse cliente. Nossa segunda operação realizada foi um update, ou seja, alguma alteração ocorreu nesse dado. E a data foi a mesma, dia 25/11 de 2025, às 5h09h48, pelo mesmo usuário Duda, e os nossos dados antigos são João Silva, o e-mail joão@email.com e o telefone. Portanto, os dados antigos não mudaram. E os dados novos são nome João Silva, o nosso e-mail sofreu uma pequena alteração, joãosilva19@gmail.com, e o telefone também se manteve o mesmo. Por fim, a última operação realizada neste cliente foi a exclusão desse dado, um delete, na data de 25/11 de 2025, às 5h09h55, pelo mesmo usuário Duda, e aqui obtivemos os dados antigos, que seria o nome João Silva, o e-mail joãosilva19@gmail.com e o telefone. E não temos mais dados novos. Para finalizar, suponhamos que o cliente João Silva foi excluído sem querer ou por algum motivo naquele momento, teve que ser necessária essa ação. Mas a gente gostaria de restaurar ele para o nosso banco. Então a gente vai executar aqui a nossa função restaura cliente. E se a gente, aí aqui, né, a gente tem, né, o nosso registro, que o registro foi restaurado com sucesso. E a gente vai buscar agora na nossa tabelinha. A gente pode ver aqui que o nosso cliente voltou para a nossa tabela. Tá aqui o ID do cliente, é o João Silva, e o e-mail dele, joãosilva19@gmail.com, e o telefone.
Então, o último dado salvo desse cliente voltou para o nosso sistema, devido à nossa função. Então, basicamente, a ideia do nosso sistema de auditoria é gerenciar como os dados são colocados, as ações perante esses dados e o bom funcionamento deles, garantindo a governança, é, a, a veracidade dos dados e o bom desempenho dele. Era essa a nossa ideia com o nosso projeto. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso chat. A gente agradece todo o apoio e o desempenho no nosso projeto e a atenção em ver o nosso projeto. Muito obrigada.